Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Mais um estudo da Palavra de Deus, desta vez mostrando um pouco, falando um pouco, na verdade, do principal personagem bíblico, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Filho do Homem. Os escritores do Novo Testamento consideravam o livro dos Salmos uma fonte essencial para a compreensão da vida e da obra de Cristo. O Novo Testamento faz referência a muitas passagens dos Salmos, para mostrar como Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. Algumas dessas referências são citações, ou seja, copiam palavra por palavra, enquanto outras são alusões, mencionam as ideias que estão presentes em um texto específico do Antigo Testamento, mas sem citar palavra por palavra. Muitos textos dos Salmos falam sobre a divindade de Cristo e seu ministério na terra. Essas referências revelam que os salmistas, por orientação do Espírito Santo, tiveram a intenção de destacar e anunciar a obra de Jesus. Eu não vou ler todos os textos aqui, mas eu vou deixar em tela para que você veja, dê pause, tire print, ou copie e vá ler na Bíblia as referências que os salmistas usaram, que, aliás, os escritores do Novo Testamento usaram, para se referir a Jesus no Antigo Testamento, para mostrar que aquele referido do Antigo Testamento é o Senhor Jesus que esteve na terra e que Deus o ressuscitou e o glorificou. Jesus, ele deve ser adorado. Salmo 97, verso 7 e Hebreus 1, verso 6. Jesus como Deus recebe honras. Salmo 45, verso 6 e 7. Hebreus 1, verso 8 e 9. Este Salmo 45, aliás, eu vou lê-lo. Alguns versos, mas não tudo. Diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Ele vai se referir aqui a Jesus Cristo. Obviamente que Jesus Cristo ele não era conhecido no Antigo Testamento como com esse nome, de Jesus. Continuemos. Verso 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Vou para o verso 5. As tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aleluia. Uma citação então clara, que vai se repetir lá em Hebreus 1, verso 8 e 9, de que Jesus é realmente Deus, o Deus unigênito, e nós somos chamados, também de companheiros dele, porque Jesus, ele quando ressuscita, ele ascende ao céu, ele leva uma multidão juntamente com ele, ressuscitadas, e por isso a Bíblia diz ali que ele foi ungido a mais que os seus companheiros, porque pela sua encarnação ele se fez agora parte também da família humana. Jesus é o Criador e é eterno. Salmos 102, versos 25 ao 27. Hebreus 1, do 10 ao 12. Jesus é o Filho de Deus. Salmo 2, verso 7. E Atos 3, verso 33, os apóstolos fazem referência exatamente a essa citação de Salmos 2, verso 7. Hebreus 1, 5 e Hebreus 5, verso 5. A divindade de Jesus era um assunto extremamente importante para os escritores do Novo Testamento, assim como deve ser para nós. A divindade de Jesus torna seu sacrifício singular e poderoso. Aquele que morreu na cruz para nos redimir foi o próprio Criador. Que pensamento profundo! Jamais conseguiremos compreender plenamente essa profunda verdade em todas as suas dimensões, quer nesta vida ou ao longo dos séculos sem fim da eternidade. Exatamente quando eu descobri que Jesus era realmente o Filho de Deus e não um homem, que de repente foi ungido por Deus, foi criado por Deus para morrer em nosso lugar, mas
quando eu vi que realmente foi o próprio Deus que se fez carne, isso fez toda a diferença na minha vida, para realmente não apenas honrá-lo e respeitá-lo como eu já respeitava, mas para realmente adorá-lo como ele o é. A vida e o ministério de Jesus é predito a encarnação de Jesus e sua oferta perfeita, Salmo 40, dos versos 6 ao 10. No Novo Testamento, Hebreus 10, versos 5 ao 7, fala sobre isso. O zelo pela casa de Deus consumiria Jesus, Salmo 69, verso 9, e os discípulos se lembram, né? Em João capítulo 2, verso 17. Jesus abriria a boca em parábolas, Salmo 78, verso 2, Mateus 13, verso 35. Estudamos isso esta semana, né? Salmo 78. Jesus alimentaria o povo com o pão do céu, Salmo 78, verso 24. João 6, verso 31, ele diz que ele é o pão do céu, né? O pão vivo que desceu do céu. Jesus é a pedra angular, Salmo 118, verso 22. Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, 11 e Lucas 20, verso 17. E Pedro também repete isso lá em Atos, né? Que a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra é o Senhor Jesus. E as crianças engrandeceriam as obras de Jesus no templo, Salmo 8, verso 12. E vimos o cumprimento dessa profecia em Mateus 21, verso 16. Os escritores dos Evangelhos e do Novo Testamento, como um todo, entenderam que determinadas passagens do Antigo Testamento, como certos salmos, anunciavam o ministério de Jesus. Por causa das inúmeras citações do Salmo no Novo Testamento, podemos dizer que os Salmos eram o livro favorito dos autores do Novo Testamento. Eles usaram os Salmos para defender que os profetas haviam predito os eventos mais importantes do ministério de Jesus na Terra, conforme acabamos de ver. O sofrimento e a paixão de Jesus. Predito que Jesus seria traído por um amigo próximo, Salmo 41, verso 9. Seus inimigos lhe dariam fel e vinagre para beber quando tivesse sede, Salmo 69, verso 21. Nós vimos o cumprimento disso em Mateus 27, 34 e verso 48. Seria abandonado pelo Pai. Jesus repete as palavras do Salmo 22, verso 1. Estudamos a lição também dos Salmos sobre isso. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46 e Marcos 15, verso 34. Jesus seria escarnecido. Salmo 22, verso 7. Seus inimigos balançariam a cabeça em desprezo a ele. Salmo 109, verso 25. Jesus teria fé desafiada. Salmo 22, verso 8. Suas vestes seriam divididas. Salmo 22, verso 18. Jesus se tornaria repugnante para seus amigos. Salmo 88, verso 8. Ao morrer, Jesus entregaria o seu espírito. Salmo 31, verso 5. Seus ossos não seriam quebrados. Aleluia. Salmo 34, verso 20. Seu corpo não iria se decompor na sepultura, ou seja, não iria ver corrupção. Salmo 16, verso 8 ao 11. Aqui é importante citar o Salmo. O Salmo 16, no verso 10, diz: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E por que é importante? Porque lá em Atos, certo? Se não me engano, Pedro, ele vai fazer referência a esse salmo, e aqui também, para aqueles que acreditam numa suposta imortalidade da alma, numa alma separada do corpo, né? O cristão morre e vai para algum lugar especial, o céu, por ser de Abraão. Isso aqui mata, certo? Essa teologia mentirosa. Porque em Atos 2, verso 25, está escrito: porque a respeito dele diz Davi, ou seja, o salmo era de Davi, mas Pedro explica aqui que Davi não estava se referindo a ele. E por quê? Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje.
ele não diz que Davi foi para o céu. Ele diz claramente que Davi morreu e está sepultado. E no verso 30, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vês e ouvis. E aí o verso 34 acaba de vez com essa teologia mentirosa da alma separada do corpo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos postrados dos teus pés. Davi não subiu ao céu. Davi, assim como tantos outros que morreram e não ressuscitaram, estão mortos, aguardando a vinda de Jesus. Por isso, no Salmo 16, verso 8 ao 11, seu corpo não iria se decompor na sepultura. Aleluia! Do contrário daqueles que morrem e o seu corpo se decompõe na sepultura. Os apóstolos procuraram apresentar evidências bíblicas para apoiar a verdade de que o sofrimento e morte de Jesus havia sido um evento predito em detalhes no Antigo Testamento. Obviamente é bom dizer que estamos tirando evidências bíblicas apenas dos Salmos. No Antigo Testamento temos inúmeras outras predições do sofrimento de Cristo, especialmente no livro de Isaías. O grande conjunto de evidências bíblicas do livro dos Salmos comprova a veracidade da agonia, morte e ressurreição de Jesus. A crucificação e ressurreição de Cristo são o ápice da história da salvação, entre a queda no Éden e a segunda vinda de Cristo, bem como o ponto central do plano da redenção. A exaltação de Jesus após sua ressurreição, predito, Salmo 110, verso 1, o Messias se sentaria à direita de Jeová, como lemos agora no Salmo e também em Atos 2, verso 34. Salmo 132, 11, um descendente de Davi se assentaria no trono dele, como lemos também agora em Atos 2, verso 30. Jesus governaria as nações, Salmo 2, versos 1 e 2, está lá em Atos também, capítulo 4, verso 25 e verso 26. Jesus seria um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, verso 4. E está lá o livro de Hebreus explicando também sobre isso em vários textos. Está aí também na sua tela, para você acompanhar. Jesus levaria uma multidão de cativos, ou seja, aqueles que foram cativos pela morte. Aquele que está morto está sob o domínio de Satanás, porque Satanás é o originador da morte. Ele veio para matar, roubar e destruir, e eles pensam que todos que estão na morte são seus cativos, mas, de fato é seu cativo, porque Deus criou o homem para ser eterno, mas vai chegar o dia que Jesus vai libertar aqueles que dormiram no Senhor da sepultura, das garras da morte. Tanto é que os ressuscitados dirão: onde está a morte, o teu aguilhão? Então Salmo 68, verso 18 fala sobre isso, e Efésios 4, verso 7 e 8 Paulo fala sobre isso, exatamente fazendo alusão quando Jesus ressuscitou e subiu para o Pai com as primícias dos mortos, lá no livro de Mateus. O ministério expiatório de Jesus no céu não é menos importante do que o sacrifício expiatório que ele realizou no Calvário. Não é coincidência que o Salmo 110 seja o texto do Antigo Testamento do qual o Novo Testamento faz mais citações e alusões. O Salmo 110:1, por exemplo, é usado muitas vezes no Novo Testamento. Mateus 22:44, 26:64, Marcos 12:36, 16:19, Lucas 20, versos 42 e 43, Lucas 22:69, Atos 2, versos 34 e 35, 1 Coríntios 15, verso 25, Efésios 1, verso 20, Colossenses 3, verso 1, Hebreus 1, verso 3, 13, 8 e 1, 10, 12 e 13 e capítulo 12, verso 2. Já o Salmo 110, verso 4, é citado um total de 4 vezes.
todas no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, verso 6, 6, verso 20, 7, verso 17 e 21. O ministério celestial de Jesus e nossa compreensão de sua obra em nosso favor são fundamentais para desenvolvermos diariamente uma experiência espiritual mais profunda. A carta aos Hebreus declara de maneira confiante: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Hebreus 6, versos 19 e 20, citando o Salmo 110, verso 4. Agora os atributos do caráter de Deus nos salmos aplicados a Jesus no Novo Testamento. Para compreendermos melhor como os salmos são intimamente relacionados com Jesus, vejamos os seguintes exemplos dos salmos e suas aplicações no Novo Testamento. A bondade do Senhor pode ser provada ou experimentada pessoalmente, ou seja, tenha experiência com Ele. Salmo 34, verso 8. E aí em Pedro, na primeira carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 3 e 4, ele diz, se é que já tendes a experiência de que o Senhor era bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus perdoa pecados, Salmo 103, verso 2 e 3, e Lucas, capítulo 5, verso 21 e 24. Ele é a vida, Salmo 36, verso 9, João 1, 4. Ele é a rocha, Salmo 18, verso 2, 95, verso 1, 1 Pedro 2, verso 6, 1 Coríntios 10, verso 4, Jesus é justo, Salmo 129, verso 4, 145, verso 17, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9 e capítulo 2, verso 1, ele é onipresente, Salmo 139, verso 8, Efésios 1, 23 e Mateus 18, verso 20. Seu reino é eterno, Salmo 145, verso 13, Daniel 7, verso 14. Sua palavra habita nos crentes, Salmo 119, verso 11, Colossenses 3, 16. Esses exemplos mostram que o Deus dos Salmos é o Messias revelado no Novo Testamento. Assim, o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus revelado no Novo Testamento. O próprio Jesus disse isso: quem vê ao Pai, vê a mim. É o mesmo caráter, é o mesmo intento, é o mesmo amor. No Salmo 24, alguns salmos se referem a certos eventos da vida do Messias ou imagens messiânicas. O Salmo 24 é um deles. Os primeiros versos, Salmo 24, verso 1 ao 6, remetem ao Salmo 15, dada a sua semelhança temática. O Salmo 24 também apresenta informações sobre a identidade daqueles que têm permissão para entrar no santuário, ou Monte Santo de Deus. Nos versos 7 ao 10, o Salmo 24 assume um forte tom messiânico e descreve Jeová entrando na cidade santa. Muitos comentaristas, entre os quais Ellen White, aplica esse texto à ascensão de Jesus ao céu. Isso está escrito em Primeiros Escritos, página 180 e página 181. Esses versículos são uma alegre descrição da entrada de Jesus no reino celestial, em meio ao canto dos anjos que proclamam que ele é o Rei da Glória, e Jeová, forte e poderoso. Jeová, o poderoso nas batalhas. Salmo 24, verso 8. Essa cena é uma representação em miniatura do grande evento futuro em que todos os remidos entrarão pelos portões da cidade santa. Aleluia! O estudo do livro dos Salmos, ele é uma confirmação de que a palavra profética tem origem divina. Não há como refutar algo que foi escrito séculos, milênios antes de Cristo, ou séculos antes de Cristo, e ter realmente acontecido de forma literal, cada ponto, cada vírgula, como estava apresentado nas profecias. Textos bíblicos que foram escritos entre o 10º e o 5º século antes de Cristo.
como poderia esse livro não ser de origem divina, né? Retratar de forma tão infalível os eventos da vida do nosso Senhor Jesus.